Voltamos aqui, resolvemos o problema do pai, do Miguel, né? Que depositou o dinheiro do seu filho. Já não sei mais se eu estou chamando o menino de Miguel ou o pai de Miguel. Vão me corrigindo aí. E a gente vai para o próximo exemplo. Aí tem um tópico aqui para pensar nisso, né? Como podemos obter, como uma calculadora científica, o valor 1,006 elevado a 96? Eu já mostrei isso na aula anterior, tá certo? Então você confere aí a finalzinho da parte da aula anterior. É só digitar esse botão. Posso fazer aqui rapidinho de novo? Você digita 1,006, vai para a parte científica, aperta y elevado a x e depois aperta o 96 e você obtém a resposta. É assim que a gente faz. Pois bem, vamos para o próximo tópico aqui. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma revisada aqui na parte de logaritmos, porque o próximo exemplo, o exercício resolvido que eu vou fazer aqui com vocês, vai precisar das propriedades de logaritmo. Então, eu vou apresentar algumas propriedades e vou usar uma ou algumas delas, tá? Para responder o meu problema. Principalmente a parte da definição, que é o que eu vou utilizar. E acho que mudança de base. Mas vamos lá. Relembrando, dados os números reais A e B, com A positivo, e B, além de positivo, que é a base do logaritmo, além de positiva, tem que ser diferente de 1, chama-se logaritmo de base A na base B, indica-se... Não, logaritmo de A, na base B, indica-se por log de A na base B, indica-se dessa maneira, tá? Deixa eu pegar o marca-texto. Indica-se dessa maneira, log de A na base B. O número real x está o quê? B elevado a x dá igual a A. Deixa eu explicar isso aqui de outra maneira. Ó. Eu vou ter assim, log de A na base B. Isso aqui vai dar um número x, a resposta, tá? O x é o chamado logaritmo, tá? E o A é o logaritmando. E o B é a base. Pois bem, log de A na base B é igual a x. Se e somente se, o que é que vai significar isso? Vai significar que o B, a base, elevado a x, dá igual a A. É isso que ele está dizendo nessa parte final aqui, tá certo? Então, log de A na base B igual a x, significa que o B elevado a x dá igual a A. Isso é um x, tá? O nosso problema, o nosso exemplo que eu vou tratar daqui a pouco, eu estou com essa etapa, estou com esse expoente, b elevado a x igual a A, e vou transformar no logaritmo. Processo contrário, tá? Porque às vezes essa equação exponencial, quando b e a têm bases diferentes, eu não consigo deixar na mesma base numérica, se torna um pouco difícil de responder. Aí eu tenho que apelar para os logaritmos, tá certo? Então, o processo do exemplo que eu vou fazer com vocês é o contrário. Eu estou com um expoente, uma equação exponencial, e vou transformar ela num logaritmo. Mas vamos ver daqui a pouquinho. Seguindo aqui. Então, log de A na base B igual a x, se somente se b elevado a x é igual a aquilo que eu tinha mencionado para vocês. Assim, por exemplo, log de 9 na base 3 é 2. Por que que o log de 9 na base 3 dá 2? Porque 3 elevado a 2 dá igual a 9, concordam? 3 elevado a 2 dá igual a 9. A mesma forma ali, ó, o log de 1 sobre 4 na base 2 é igual a menos 2. Suponha que você não soubesse que era menos 2, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos responder de outro jeito. Log de 1 sobre 4 na base 2 dá igual a um número desconhecido. Vou mostrar que é menos 2 para vocês, tá? Porque é assim que a gente responde geralmente. Você sabe que 2 elevado a x é igual a 1 sobre 4. É assim que a gente vem da definição de logaritmo. Pois bem, agora eu vou transformar todo mundo na base 2. Eu consigo deixar essa equação exponencial na base 2. Porque aí eu consigo cancelar a base, meio que cancelar a base, né? Igualar os expoentes. Como é que eu faço aqui? 2 elevado a x é igual a 1 sobre 4. É a mesma coisa que 1 dividido por 2 ao quadrado. Porque 2 ao quadrado dá 4. Então, é a mesma coisa que 1 sobre 4. É claro que esse número 1 aqui, ele poderia estar elevado ao expoente 2 também. Porque 1 elevado a 2 dá 1 do mesmo jeito.
Então, isso vai implicar que... Deixa eu botar a implicação embaixo da implicação aqui. Isso vai implicar que 2 elevado a x é igual... Deixa negativo mesmo. Agora que eu vi que fica melhor assim. Eu ia fazer outra manobra aqui, mas fica melhor assim. Quando a base está... Quando eu tenho 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, eu posso mandar essa parte do denominador para cima e o expoente, que era 2, vai se tornar negativo, menos 2. Ela inverte, né, o sinal. E agora, meio que a gente cancela a base. Porque as bases já estão iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, x igual a menos 2. Ou seja, esse x aqui vale menos 2. O que significa que o log de 1 sobre 4 na base 2 é menos 2. E ele continua. O log de 1 na base 5 é 0, porque 5 elevado a 0 dá 1, tá? Log de 1 em qualquer base que faça sentido vai dar igual a 0, tá? O que é uma base que faz sentido? Uma base maior que 0 e diferente de 1. Então, o log de 1 numa base qualquer, ela vai dar 0, tá certo? Numa base que faça sentido. Log de 1000 é 3. Atenção, aqui vem a confusão. Quando não tem escrito nada da base, a base é 10, tá? Só que isso só vale quando a gente está no ensino médio. Quando está no ensino superior, quando nada está escrito, a base é o número de Euler. O número E, que é aproximadamente 2,718281. Acho que é 82 de novo, 79, alguma coisa assim. Então, quando a gente está aqui no ensino médio, estamos no ensino médio, esse assunto está sendo explicado para a turma do ensino médio, a base, quando não aparece do logaritmo, é 10. Mas lá no ensino superior, a base vira E. Isso aqui é uma confusão, a galera tem que organizar isso aqui uma hora, tá? Mas a base fica 10. Então, o que significa que 10 elevado a 3, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, dá igual a 1000. 10 elevado a 3 dá igual a 1000. Então, log de 1000 na base 10 é 3, tá certo? Bom, pausa aqui no logaritmo, eu ainda tenho mais etapas para explicar. Lembre-se que quando a base é omitida, convenciona-se que ela é igual a 10, ou seja, o logaritmo é decimal. Lembrando que isso vale no ensino médio, no ensino superior vira E. Que é muito mais bonito do jeito que o ensino médio, só uma pausa aqui, é muito mais bonito dizer que o log de 100 é uma base 10, tem a base 10 quando não é escrito, porque se a base fosse E, eu tenho uma notação especial, que é o ln. Eu prefiro muito mais isso aqui, essa notação, do que a notação que a turma do superior usa. Mas, críticas à parte, vamos seguindo para as propriedades do logaritmo. Propriedades. Sejam A e C números reais positivos, com B maior que 0, e, diferente de 1, é a base do logaritmo, tá? E alfa é um número real qualquer. Valem as seguintes propriedades. Primeira propriedade, log de A vezes C na base B é igual ao log de A na base B, mais o log de C na base B. Então, meio que eu transformo essa multiplicação numa soma de logaritmos. E essa soma de logaritmos, todos os dois logaritmos têm a mesma base que essa base B. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver o log de 3 vezes 2 na base 5, isso pode ser escrito como, deixa eu colocar um parênteses, isso pode ser escrito como sendo log de 3 na base 5 mais o log de 2 na base 5. Então, você transforma o logaritmo numa soma. Próxima propriedade do quociente, né? O log da divisão, log de A dividido por C na base B. Então, a divisão agora vai virar uma subtração. A multiplicação aqui no anterior virou uma soma. A divisão aqui transforma-se em uma subtração. Isso é uma maneira muito esperta de converter divisões em subtrações. A gente pode estudar depois um pouco a história do logaritmo. Por que surge essa operação, tá? Quando a galera queria trabalhar justamente com questões financeiras, nas feiras, né? Nas bancas das feiras, tá? Onde se emprestava dinheiro, ali que se chamava banco, né? O banco vem justamente dessa banca na feira, ou do banco da pessoa que ficava lá emprestando dinheiro na feira para quem queria comprar na época. Então, esse tipo de operação, transformar uma multiplicação numa soma. Somar é muito mais fácil do que multiplicar.
transformar uma divisão numa subtração. Subtrair é muito mais fácil do que dividir, tem toda uma história por trás, tá certo? Então guardem isso, a multiplicação vira uma soma, a divisão vira uma subtração. E tem a terceira propriedade aqui, que é a propriedade quando eu tenho um expoente no logaritmando. Então, log de A elevado a alfa na base B, esse alfa que está no expoente, ele pode vir aqui para frente, multiplicando o logaritmo de A na base B, tá certo? Então, essas três propriedades aqui, acho que não tem mais nenhuma. Isso, são essas três propriedades. Vamos finalizar aqui só com esse exemplo e eu faço uma pausa para a gente fazer o exercício que envolve logaritmo. Assim, por exemplo, podemos expressar o log de 48 em função do log de 2 e do log de 3. Lembrando que aqui a gente está na base 10. Olha só, log de 48. A primeira coisa que você vai fazer é fatorar o 48. 48 dividido por 2 é 24, dividido por 2 é 12, por 2 é 6, por 2 é 3, por 3 é 1. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a 4 vezes 3. Isso é o 48, tá? 2 elevado a 4 vezes 3, aquilo que eu tinha feito na fatoração. E agora, a multiplicação vira o quê? Vira uma soma. Então, isso fica o log de 2 elevado a 4, na base 10, né? Mais o log de 3 na base 10. E esse expoente, o que é que eu faço com ele? Ele vem para frente multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar 4 vezes o log de 2 mais 3 vezes o log de 3. Se B é um número real positivo e A for positivo e diferente de 1, agora ele está usando o A como sendo a base, tá? Ó, A positivo e diferente de 1. E C também como base, ó, positivo e diferente de 1, temos a fórmula de mudança de base. Aqui é para fechar com os logaritmos. Ó. Se você tiver o log de B na base A, eu posso converter transformando num quociente de logaritmos e eu mudei a base. Eu escolhi qualquer base C. Esse C nem existia aqui no logaritmo inicialmente, concordam? Perdão. Esse C nem existia no logaritmo inicial. Nesse logaritmo aqui. Não tinha C. Mas eu posso escolher uma base qualquer e converter ele nessa base. Por exemplo, se eu tiver o logaritmo de 7 na base 5. Às vezes na calculadora só tem log na base 10 ou na base E. Então eu posso trocar para essas bases da calculadora para ficar fácil de calcular. Então eu vou trocar para a base 10, por exemplo. Eu posso escrever log de 7 na base 10, que não precisa escrever esse 10, dividido pelo log de 5 na base 10. Eu fiz a chamada mudança de base. Troquei a base do logaritmo. Então, a gente pode fazer isso aqui também. Me estendi um pouquinho aqui, vou fazer uma pausa. Retornamos já com o exercício resolvido que envolve logaritmo e matemática financeira. Até daqui a pouco.